Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Pão de Queijo Pedagógico, aquele espaço que a gente fala sobre educação, sobre pedagogia e também sobre formação de professores. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito específico, principalmente para o terceiro ano do curso de formação de professores, que é a construção do memorial acadêmico. Esse é um vídeo também que eu tô para gravar, eu tô com vários vídeos para gravar um tempão, treinando, enfim, ensaiando algumas vezes. E esse é um daqueles vídeos que eu acho que a gente tem que gravar logo, que a gente tem que conversar logo, porque é um vídeo muito importante para quem está fazendo o curso de formação de professores. Para quem não sabe, quem está caindo aqui de paraquedas no canal, está conhecendo ainda as coisas, esse canal ele foi pensado para gerar conteúdo para os meus alunos do CN, do curso normal. Então, tudo que eu coloco aqui, ele tem a intenção, né? Tudo que eu coloco aqui, ele tem intencionalidade de gerar conteúdo para ajudar os meus alunos no cotidiano deles enquanto estudantes do curso de formação de professores. Então, o terceiro ano, o primeiro ano ele faz aqueles estágios de observação, faz os relatórios desses estágios. No segundo ano, eles fazem estágios de observação, relatórios, preenchimento de planilhas. Também eles fazem no segundo ano a aula, eles dão aula. E no terceiro ano, além de fazer o estágio de observação, fazer a aula, fazer o preenchimento dos relatórios, eles ainda têm um TCC, que é um trabalho de conclusão, de curso que eles têm que fazer para encerrar o curso de formação de professores. Há muitos anos e durante muito tempo, a gente trabalhava com um TCC no formato de TCC mesmo, sabe? A gente separava em duplas, em trios, eles iam fazendo a gente escolhia temas anuais, e dentro dos temas grandes a gente ia subdividindo, cada um fazia uma parte desse trabalho, né? Cada aluno ficava responsável por uma temática desse trabalho, e eles iam construindo TCCs ali, com todas as normas da BNT, mas era um TCC mesmo para o professor, como trabalho de conclusão de curso. Apresentavam, era assim, um dia de apresentação de TCC. Mas a gente foi vendo que os TCCs, eles começaram a ficar um trabalho muito grande, para alunos que estão ali no terceiro ano, fazendo curso de formação de professores integral, e além disso, eles têm que estar atentos em vestibulares, em Enem, e a gente começou a ver que os nossos alunos estavam ficando sobrecarregados, e um trabalho que era para ser de aprendizado, estava ficando um trabalho muito complicado para eles darem conta. Então, a gente teve aí, esse período que eu estou trabalhando lá, um período home office, né? Porque vocês sabem, a gente passou por uma questão aí sanitária importante. E quando a gente volta, a gente queria entender também, assim, mais uma pegada autobiográfica, como é que estava sendo esse momento de estar cursando o curso de formação de professores para os nossos alunos. E surgiu entre os professores do terceiro ano, da época, essa possibilidade de trabalhar com o memorial acadêmico. O memorial acadêmico, eu vou dar todas as características dele aqui para vocês, mas lembrando, mais uma vez, esse recorte ele vai ser feito, esse vídeo vai ser pensado para contemplar os alunos da formação de professores, tá, gente? Porque, assim, tem o memorial acadêmico como um gênero narrativo, como um gênero de trabalho, ele tem várias vertentes e dependendo do edital que pede o memorial acadêmico, ele vai ter que cumprir determinadas normas. Então, eu vou passar para vocês hoje como que nós cobramos o memorial acadêmico lá na escola para os nossos alunos de terceiro ano, como parte da formação deles e como elemento obrigatório aí para a conclusão do curso deles, tá bem? E a gente percebeu, então, que optar pelo memorial acadêmico daria conta dos nossos alunos terem contato com uma produção científica, né? Porque o memorial acadêmico, ele é científico, sim, ele é uma produção aceita por universidades, inclusive o meu, né? Vocês sabem que eu estou terminando o curso de doutorado em educação, e para eu ingressar no meu programa de pós-graduação, eu apresentei um memorial acadêmico com regras específicas do programa. Então, a gente optou por pedir para que eles fizessem essa construção de memorial acadêmico para a gente entender como que eles estavam se sentindo e para eles também terem uma produção científica reconhecida pela academia como uma produção válida, né? Tem até hoje, a gente tem CDRG, a gente tem algumas professoras na própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que já indicam o memorial acadêmico como um trabalho de conclusão de curso, válido para a universidade também, não só em nível médio. Então, a gente propôs para eles, que eu vou conversar com vocês hoje quais foram as regras que a gente propôs para o memorial acadêmico, e tá super funcionando, tá super funcionando. O único cuidado que a gente tem que ter com o memorial acadêmico é que, ao contrário, às vezes, do texto científico, que a gente escreve ele e ele tem uma temporalidade um pouco estendida, então são temas que podem ser consumidos ali, né, que talvez daqui a 2, 3 anos você volte no seu TCC no formato tradicional e você encontre informações ali que ainda fazem sentido. E o memorial acadêmico, ele tende a ser um tema, assim, que você vai ter que sempre refazer. Você não vai encerrar seu memorial acadêmico, ainda mais se você continuar estudando. Aí que você vai ter que voltar nesse documento e incluir coisas, enfim, mostrar outros trajetos que você foi fazendo dentro da sua formação e incluir nesse documento. Então, o TCC, né, o memorial acadêmico como TCC, ele não vai estar pronto. A gente vai interromper ele porque você está terminando ali o terceiro ano, mas ele é um documento que você, se quiser voltar, fazer apresentações em seminários, em congressos, usando esse material, você pode, desde que tenha esse cuidado de voltar lá nesse material e ir atualizando, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito
conceito de memorial acadêmico. O memorial, ele está relativo à lembrança, né? À vivência de alguém, às memórias que a gente passa em um período ou em períodos, sobre as nossas memórias, né? E como tal, já que é um memorial, que é referente a memórias, ele tem que conter, esse memorial que a gente pede para que os nossos alunos façam, né? Um relato sobre a história de vida pessoal. E aí a gente indica que vocês escrevam um memorial no uso da primeira pessoa. Eu vivi, eu estive, eu aprendi, tá bem? Então, assim, conte um pouquinho da sua vida, o que te levou a fazer o curso de formação de professores, como é que é a sua vida fora da escola também, né? Se na sua família tem professores ou professoras, se você é o primeiro filho ou a primeira filha se formando, é legal que você dê uma situada, assim, das coisas que te fizeram chegar ali e tá concluindo agora essa etapa. Então, memorial, ele é um gênero textual rico e dinâmico, ele é muito dinâmico, como eu falei, ele não vai ter fim no seu memorial. Enquanto você estiver estudando e produzindo academicamente, você vai ter margem para alterar o seu memorial. E ele se insere na ordem do relatar. Isso é um gênero que relata fatos da memória e a documentação de experiências humanas vivenciadas. O memorial acadêmico, você não vai tirar fontes de internet, a não ser para dar fundamentação teórica para esse memorial. Mas você não vai encontrar na internet, no chat GPT, enfim, nas redes aí, relatos únicos iguais ao seu, porque a ideia do memorial é você contar as suas memórias a respeito desse período que você viveu na escola. E ele é um memorial acadêmico, porque ele tem uma organização ali, uma lógica de construção, mas ele é um memorial, então é algo referente à sua memória. E as memórias, elas são únicas, a gente sabe que elas são construídas e validadas em coletividade, mas o que você lembra, a forma que você lembra, o que você sente, o que você seleciona até para lembrar, né, rememorar, são experiências únicas. Então, assim, a gente tem nortes, mas o que vai estar escrito em cada memorial vai partir da sua experiência lá no curso de formação de professores. E aí, existem também diversas modalidades, como eu falei para vocês, vai depender muito mesmo do edital, de quem está pedindo para que você faça esse memorial, às vezes até das revistas que solicitam, que fazem os dossiês, vai depender muito. Ele não é ele não tem uma receita de bolo, ele não tem assim, norte, ele tem algumas coisas, né? É referente à memória, ele é referente às experiências pessoais, é sempre referente também, no nosso caso aqui, aquilo que você vivenciou e que vai contribuir com a sua formação, que fez você estar onde você está, mas ele é um gênero textual aí que ele tem diversas modalidades, inclusive de apresentação. Então, ele pode partir de 2, 3 páginas, algumas linhas, e ele vai até 150 páginas. Há pouco tempo atrás, numa disciplina que eu estava fazendo no doutorado, a gente teve a leitura de um memorial de um professor, né, titular, e que o documento tinha 180 páginas. Então, assim, depende muito do que você quer selecionar ali para botar como memória e registrar no seu memorial acadêmico. Geralmente, quem define é o público que está cobrando esse memorial. No nosso caso, alunos, a gente tem uma exigência de, no mínimo, 10 páginas, 10 pautas escritas. Lembrando que eu vou falar daqui a pouco, mas assim, as imagens, elas vão ser sempre colocadas em anexo, tá bom? São 10 laudas mesmo de conteúdo textual, tá? Eu vou dar as normas também daqui a pouco, calma que vamos chegar lá. E aí, o nosso memorial acadêmico, o modelo de memorial acadêmico que a gente está pedindo para que vocês façam, é um memorial acadêmico descritivo. Porque é nesse modelo de memorial acadêmico que a gente vai fazer reflexões ali sobre essa construção da sua idade pessoal atrelada com a sua formação no curso de formação de professores. Tá? Então, se cair no concurso, vocês fizeram um memorial descritivo, porque ele vai descrever as experiências, vai descrever tudo que vocês passaram aqui e que contribuíram para que vocês saiam daqui agora com uma bagagem bem bacana e para serem professores, atuarem no mercado, mas que viveram essas bagagens, que viveram essas experiências aqui no curso de formação de professores. Bom, vamos aos elementos obrigatórios para o nosso memorial. A primeira coisa que a gente pede é que, como é uma coisa referente à memória e que cada memória, cada pessoa, né, tem uma experiência única, uma relação única com a sua vida, com seus cotidianos, enfim, com as pessoas que o cercam e até a própria relação com a escola, a gente quer que vocês coloquem isso em ordem cronológica. Vocês vão contar experiências do primeiro ano, aí vão botar lá todas o que aconteceu no primeiro ano e que foi produtivo para vocês. Vocês vão dizer também sobre os estágios, sobre as amizades, quais foram os principais medos, quais foram os principais desafios, como que vocês superaram esses medos, como que vocês superaram esses desafios, como é que foi a primeira mostra de dança, como é que foi a primeira turminha de estágio. Então, vocês vão começar em ordem cronológica, do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro ano que vocês estão concluindo agora, tá bem? Vocês também têm que apresentar esses dados de forma clara e objetiva. Não adianta ficar dando volta, ficar, que aconteceu isso, que não sei o quê, que de manhã, de tarde, a gente quer saber, mas a gente também tem um espaço de produção, né? Tem que ter 10 laudas, entre 10 e 15 laudas, então, assim, você vai encher muita informação, vai ficar dando muito círculo, vai ficar dando... Não vai funcionar. Seja claro e objetivo. Claro que, dentro da objetividade, a gente também não quer superficialidade. Conte os fatos ali, sem entrar muito nos melindres, né, naquelas partezinhas assim, pequenas, mas não deixe de apresentar fato nenhum na produção do seu material.
Se você fizer uma atividade, por exemplo, participei da primeira semana normalista, e lá explique, faça uma síntese do que é essa semana normalista. Lembre que, nesse caso, quem vai fazer a leitura do memorial vai ser o seu professor de PPIP, mas nem sempre pode ser, então a gente tem que ser, como diz a minha professora, ser gentil com o nosso leitor. A gente tem que partir do princípio de que ele não sabe aquilo que a gente está escrevendo, que a gente está contando. Então, sempre que você citar algum evento, você explica o que é, faz assim, em palavras, semana normalista, acontece sempre de tal e tal, a escola oferece isso e isso. Então, assim, faça uma síntese daquelas coisas que você está incluindo ali, que você está mencionando, que contribuiu com a sua formação. E, por fim, faça sempre assim, escreva de forma clara e não dê muitas voltas. Então, é seguir a norma culta da língua mesmo, né? Então, assim, eu estive tais e tais dias participando dessas e dessas atividades. Essas atividades foram muito importantes porque contribuíram nessa forma, nesse sentido. Tá bem? Então vamos agora para os elementos obrigatórios. São os elementos pré-textuais. Depois eu vou falar também do texto em si, tá bom? Que eu vou falar da introdução, enfim. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos obrigatórios, que são os primeiros elementos obrigatórios, são os elementos pré-textuais. Todo memorial vai ser entregue com uma capa, com uma folha de rosto, com um sumário, tá? E formatados de acordo com as normas da BNT. Todo memorial, ele vai precisar que vocês sejam entregues, fazer uma capa. A gente disponibiliza esse modelo de capa para vocês, tá? E vocês vão botar um sumário na contracapa, que pode ser uma dedicatória, pode ser uma imagem de vocês, enfim. Depois, o sumário, né? O sumário é um sumário mesmo, na página tal, o que está escrito? Está escrito introdução. Aí tu vai lá no sumário e coloca introdução, pontinho, 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 página 5, por exemplo. Aí dentro da introdução você vai fazer uma parte, exemplo, tá? Dentro da introdução, uma parte, motivos de vir para o Roberto Silveira, tá na página 6. Aí você vai lá no sumário, coloca motivos de vir para o Roberto Silveira, pontinho, 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 página 6. É um sumário mesmo, com tudo que tem ali dentro do seu trabalho, do seu memorial. E tem que ter formatação com as normas da BNT. Essas normas da BNT são as mais simples possíveis. A margem superior e esquerda de 3 centímetros e inferior e direita de 2 centímetros. A impressão ela tem que ser feita em folha A4 com tinta preta. Não precisa ser colorido, mas se tiver fotografia e você quiser enriquecer lá nos anexos, você pode fazer impressão colorida. O espaçamento entre linhas, 1,5 e o tamanho da fonte, 12. Pode ser tanto Arial como a Times New Roman, 12 também, tá bem? Outra parte obrigatória do memorial é a introdução. É na introdução que você vai começar a dizer aí como é que você chegou no Roberto Silveira e dizer por que você está fazendo esse memorial. O que é o memorial? Vocês já estão sabendo aí, volta no início do vídeo, pausa lá, diz que é um documento, um gênero textual, que ele é utilizado, né, para que a gente entenda a trajetória acadêmica de um indivíduo e tal. E vocês vão dizer, então, por que vocês estão fazendo esse memorial e se apresentem também na introdução. Diga quem são vocês, aquela parte que eu falei, né? A gente está se colocando dentro de um texto, então a gente tem que explicar quem nós somos para os nossos leitores. Aonde vocês vão fazer isso? Começar a fazer isso na introdução e ao longo do texto, tá? E diz também o período que ele aborda. No caso de vocês, o período que ele vai abordar, como é um documento que ele pode ser construído e reconstruído várias vezes, o período que vocês vão construir esse memorial é referente ao primeiro ou terceiro ano do ensino de formação de professores. Então, deixa bem claro na introdução que é uma parte obrigatória, né, da produção de vocês, que ele é um gênero narrativo descritivo, autobiográfico, que vocês estão fazendo isso porque é o trabalho de conclusão de curso de vocês, e que vocês chegaram ali, por quais caminhos que vocês chegaram ali, quem são vocês, quantos anos vocês têm, enfim, as expectativas, abre o coração de vocês na introdução. Outra coisa que é obrigatória conter no corpo do memorial, e aí eu falo corpo porque pode aparecer na introdução, na parte referente ao primeiro ano, ao segundo ano ou ao terceiro ano, mas é obrigatório que ele apareça no corpo do memorial, é a formação de vocês. Porque, sim, eu sei que vocês estão fazendo esse memorial para concluir em formação de professores, mas é aquilo, seja gentil com seu leitor e você conte isso, conte a sua formação para as pessoas que vão te ler daqui a pouco nesse memorial. Também é obrigatório que vocês citem a participação de vocês em atividades culturais, a participação de vocês em atividades de pesquisa. Ai, André, a gente quase não teve atividade de pesquisa. Gente, isso que vocês estão fazendo, estudar, assim, procurar fontes, é uma atividade de pesquisa. E eu tenho certeza, pode escrever o que eu tô falando, que os professores lá do Roberto Silveira, que trabalham com a gente, principalmente na área de pedagógica, estimulam demais a autonomia de pesquisa de vocês. Então, conte essas experiências, se vocês tiverem, em maior ou menor grau, deixa tudo registrado também. As atividades didáticas, aquelas atividades ali cotidianas que contribuíram para a formação de vocês no sentido de didática, de prática, de sala de aula, de organização. Outras atividades realizadas, que aí vocês podem citar, por exemplo, a Semana da Normalista, a Mostra de Dança, os torneios que vocês participaram, as feiras que vocês foram, se teve bienal, se não teve bienal, enfim, participação em grêmio, estudantil, a gente está reconstruindo o PPP, então assim, a gente vai botar aí no campo das outras atividades realizadas. Lembrando que a gente vai separar isso por blocos, o bloco do primeiro ano, o bloco do segundo ano e o bloco do terceiro ano, tá? Então, esses elementos aí obrigatórios do corpo do memorial,
alguns vão precisar se repetir. Então, por exemplo, participação em atividades culturais, você vai falar do primeiro, do segundo e do terceiro. Mas a sua formação, você não precisa falar no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, vai depender também disso. Em alguns momentos você vai repetir esses elementos, em outros momentos vai ter elemento aí que você... Conclusão. Você não vai concluir necessariamente primeiro. Se você quiser, você pode. Mas você não precisa concluir o primeiro ano, concluir o segundo ano, concluir o terceiro ano. Você pode fazer uma conclusão final no seu memorial também. E, por fim, o anexo. Nos anexos, aí sim vocês vão colocar as fotografias, tá? Então, foi muito bacana a nossa participação na mostra de dança no primeiro ano, tô digitando, muito legal a participação, que não sei o quê. Aí você vai botar entre aspas, vídeo, imagem, tal, do anexo, onde participamos, ou então vai fazer aquele umzinho lá, botar nota de rodapé, ou então escrever no texto, conforme a imagem tal, do anexo tal. Foi muito interessante a nossa participação no evento X, a gente tinha muitas expectativas, a gente tinha muitos sonhos, enfim, abre o coração de vocês, mas fotografias vão para o anexo. Por que isso? Porque quando a gente for ler, a gente quer fluidez de texto e a gente quer garantir que todos tenham 10 páginas escritas, pelo menos, 10 laudas. E aí, se vocês começam a colocar fotografia, e aí lá no final tem 11 laudas, mas tem 6 fotografias para trás, cada fotografia com meia página, eu não vou ter como, e aí, gente, só eu vou receber no final do ano 32 memoriais para ler. Então, eu não vou ter como mensurar se você cumpriu essa questão de obrigatoriedade de 10 laudas, tá bom? Mas, se você está vendo esse vídeo mais uma vez e não é para o curso de formação de professores, dá uma olhada no edital e veja como que está sendo pedido, se autoriza também, né? Porque tem edital que não autoriza que se inclua imagens, tá bem? Então, vocês vão colocar as imagens lá no final, na parte do anexo. Como informes gerais dessa produção do memorial para o terceiro ano, é que, primeira regra, cara, você tem que sempre verificar com seu professor de PPIP quais são as regras escritas de memorial. Esse aqui que eu tô fazendo para vocês, esse vídeo, são as regras gerais, mas vai ter professor que vai pedir para que vocês escrevam, por exemplo, um memorial sem essa divisão de anos, que, exemplo, tá, gente? Não vai ser o meu caso, não vai ser o caso de quem vai trabalhar a partir desse vídeo. Então, na dúvida, quem determina a regra é o seu professor de PPIP, é quem vai fazer a leitura, é quem está te orientando em sala de aula na construção do seu memorial, tá bem? Outra coisa é que a gente não pode desligar que é uma produção científica, é uma atividade de reflexão sobre a prática da pesquisa e da formação docente. O memorial ele não é uma coisa solta. E quando você pensa na construção do memorial, e ele não é uma coisa solta, não é na sua formação, a gente também não pode deixar de pensar que é um documento científico. Como documento científico, ele tem que ser escrito na forma culta da língua. E aí os professores pedem, no meu caso, e a maioria, pede que vocês imprimam também esse documento, entregue em mãos, impresso para a gente, e é individual, pela obviedade de que as memórias, elas são individuais, elas são, como eu já falei, né, validadas e construídas pela coletividade, mas as suas memórias são suas, o que você viveu, as suas experiências, os seus relatos são seus, então é um documento individual. E antes de acabar, é um vídeo que já está um pouco longo, mas ele é muito necessário, eu gostaria de compartilhar com vocês esse livro. Esse livro, ele é fresquinho, ele foi organizado pela minha professora, Ana Cristina Minot, pela professora Elizabeth Macedo e pela professora Nilda Alves, que são três, assim, cara, são três referências na área de educação, né? E esse livro ele foi lançado em 2023, que é Vida e Formação de Professores, Memoriais de Docentes. Não, é Vida e Formação, Memoriais de Docentes. Reúne aqui, se eu não me engano, vou até conferir, mas se eu não me engano são 11 memoriais de professoras aposentadas, ou não, né, no caso minha professora ainda está trabalhando, a professora Elizabeth também, a professora Nilda também, mas que passaram, assim, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o meu tá todo marcadinho, ó. E esse livro, ele tem uma preciosidade, que é a introdução do livro, que foi feita pelo professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que ele categoriza o que é o memorial, ele diz da importância da produção científica a partir de memorial, ele fala também sobre a necessidade de quando a gente escreve memorial, a gente não deixar de lado a marcação de gênero, né? Você ser mulher diz algo a respeito de você, que você viveu uma série de experiências que o homem não viveu. Você ser negra diz uma série de coisas a você que as pessoas brancas não viveram. Você ser periférica conta uma realidade da sua vida, então ele diz que é importante a gente botar sempre marcadores de gênero, de raça, marcadores sociais dentro do nosso memorial, para a gente dizer também a partir de onde a gente está falando. Ele fala da importância da gente sempre explicitar, deixar bem claro quais as escolhas acadêmicas a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. E também chama atenção para a questão da gente deixar de lado essa ilusão biográfica, né, de que eu sou assim hoje porque a minha vida se construiu assim. Não, tem muitos fatores, na verdade, que influenciam na nossa formação e que influenciam na gente ser aquilo que a gente está demonstrando hoje. Enfim, gente, são 11 páginas em que ele dá exemplos de memorial, ele define o gênero, ele fala que tem que ser uma descrição de um trajeto, mas é um trajeto entre tantos outros possíveis, e é de uma riqueza absurda, além de ter 11
diamantes, assim, lapidados, que são essas professoras contando sobre as vidas delas, né? Sobre quais trajetos elas fizeram, como é que foi a formação, até da vida pessoal, porque como o próprio professor Durval fala, você ser o que você é, determinado tempo e espaço, determina muita coisa na sua vida, né? Diz respeito a muita... Nossa, é metade do que você é, o tempo, o espaço, os locais que você circula e essas opções que você faz também na sua vida, e principalmente na sua trajetória acadêmica. Então é um livro, vou ver se eu acho o link de compra aí. Ele tá pela CRV Editora, eu comprei o meu na EduERJ, no Maracanã. Tem ele disponível, já vi que tem na Amazon, mas eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês verem, né? E se vocês tiverem oportunidade, leiam pelo menos a introdução do professor Durval. E aí sim, essa dica é para todo mundo, não só para quem está fazendo o terceiro ano, para quem está construindo memoriais também, muito importante. Ele dá uma base teórica bem sólida. E você fica vendo que professores que estão hoje como referência em várias áreas também foram gente como a gente, também tiveram desafios, também tiveram dúvidas, também tiveram os mesmos dilemas cotidianos de sala de aula, também tiveram aqueles alunos que a gente se aproxima mais, que a gente se aproxima menos, histórias de vidas que marcaram mais a gente, menos a gente. Então é um livro assim para você ler tomando um chá à tarde e aprender com eles também. E aí, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, escreve aí para mim, deixa aí nos comentários. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz em responder, em conversar com vocês. Lembra que a gente tem que bater esses 500 inscritos logo esse ano pra gente comemorar juntos também. E é isso. Espero que seja útil, espero que vocês tenham gostado e beijo, até mais.